Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, falando do Flamengo, né? O Flamengo perdeu para o Peñarol dentro de casa, 1-0 aí pro Peñarol. E o Peñarol joga pelo empate lá no Uruguai. E também nesse vídeo falando sobre o Palmeiras que enfrenta neste domingo o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E no final desse vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou trazer aqui um esboço da escalação do Palmeiras para essa partida, uma provável escalação. E também estarei analisando junto com vocês aqui o que pode ser feito aí nessa escalação do Palmeiras sem o Estevão para a partida contra o Vasco. Antes de soltar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu estarei trazendo a provável escalação do Verdão. O que aconteceu com o Flamengo? O que aconteceu com o time mais rico do mundo? O que aconteceu com o Flamengo? Hein, do Maracanã? Nossa, meu Deus, é verdade? Perdeu de 1-0 com esse treinador ridículo que é o Tite, com uma torcida incrível que tem o Flamengo, com uma camisa monstruosa que tem o Flamengo, fazer o que ele faz pro Gabigol, um treinador medíocre, que fez 2 Copas do Mundo e acabou com o futebol brasileiro. Tá aí pra vocês que são flamenguistas. Nossa, é mesmo? O timaço do Flamengo. Nossa, vocês perderam pro Peñarol. Nossa, que verdade. Rapaz, perderam pro Peñarol. Tudo bem, vai. A culpa é do Corinthians. O Corinthians que contratou o Memphis. O culpado é o Corinthians. Fala aí, beleza, porcada? Tudo bem? Bom, domingo tem jogo contra o Vasco, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue vivo aí na briga pelo tricampeonato. Bom, vamos pensar o seguinte. Ontem chegou a notícia ruim que o Estevão apresentou um problema muscular. A gente não sabe ainda quanto tempo, se é muito grave a lesão, se é uma lesão muito pesada, quanto tempo ele vai ficar fora. Mas a minha dúvida, eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou dizer para vocês o que eu faria, mas eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários o que vocês fariam se fossem o técnico Abel Ferreira. Bora lá pensar. Se o Estevão não puder jogar contra o Vasco, acho que não vai jogar, ele teria pelo lado esquerdo a entrada do Rômulo, do Lázaro, colocando o Felipe Anderson pela direita e o Dudu. O que eu faria? Eu faria o time com Maurício no meio, do lado direito Felipe Anderson, do lado esquerdo Dudu para cima deles. É o que eu faria. E vocês? Conta aqui para mim. Coisa rápida aqui, porque a gente até mostrou uma tela mostrando exatamente por que o Palmeiras ele toma tão poucos gols. E por que o Palmeiras toma tão poucos gols? O Palmeiras tem menos de 1 gol por partida no Campeonato Brasileiro, sofre menos do que 1 gol por partida no Campeonato Brasileiro, e isso é muito mérito de quem está aqui, ó. Não adianta nada. Primeiro, na minha opinião, o Palmeiras tem o melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, que é o Everton, que teria que estar na seleção brasileira, e eu não consigo enxergar outro goleiro. Inclusive, eu não consigo enxergar, ao contrário do que pensa o Nicola, o Alisson, que já jogou 2 Copas do Mundo como titular da seleção brasileira. Também não concordo com você. Jogou 2 Copas do Mundo, não ganhou nada. Como é que eu posso ter o Alisson no gol titular do Brasil? Falha do Dorival Júnior. Como é que eu posso ter o Danilo como titular da lateral direita do Brasil, sendo que o Marcos Rocha está fazendo a campanha que está fazendo? É inacreditável que eu tenha o Danilo, que é reserva do Juventus. Eu não quero saber quanto ganha o Danilo, se ele teve bom empresário, se ele não teve bom empresário, é reserva da Juve, e o Marcos Rocha jogando o que está jogando aqui. E aí, por que esse time toma poucos gols? Esse time toma poucos gols porque, apesar dele jogar com uma linha de 4, o tempo inteiro, esse monstro chamado Aníbal Moreno, ora ele está aqui ajudando ao Daniel Paulista, ora ele está aqui ajuda o Caio Paulista, ora ele está aqui ajudando o Murilo, ora ele está aqui ajudando o Gustavo Gomes. Esse garoto chamado Aníbal Moreno
é um dos grandes... Claro que a organização da defesa é fundamental. Essa defesa, quando você tem Gustavo Gomes e Murilo, você não precisa dizer mais nada de qualidade em termos de 2 zagueiros. Quando você tem o Caio Paulista, que muitos diziam que não daria certo na equipe do Palmeiras, está dando muito certo, tanto que colocou o garoto Vanderlan no banco. Quando você tem o Marcos Rocha, que tinha que ser titular da seleção brasileira, muito melhor do que o Alexandro, muito melhor do que o Danilo, muito melhor do que qualquer outro. Eu não sei como é que os caras não pensam nesta possibilidade de colocar quem é melhor para jogar na seleção brasileira. E, além de tudo, ele não pode estar na seleção brasileira porque não é brasileiro, mas ele joga demais, ele flutua demais em todas as posições da defesa. Esse é Aníbal Moreno, por isso esse time do Palmeiras toma pouquíssimos gols. Para você agora, o radar. Mas peraí, o que é que o Abel Ferreira quer? Vira e mexe, ele vem com a história de que os jornalistas que fazem perguntas para ele precisam estudar porque querem sentar-se no lugar dele. Alguém, por acaso, pediu o lugar dele? Não. Ponto 1. Não. Pergunta foi se o Veiga e Maurício podem jogar juntos. 2. Qualquer um pode perguntar se Rafael Veiga e se Maurício têm possibilidade de jogar juntos ou não. E ele tem a obrigação de responder, porque o jornalista que lá está não é apenas e tão somente representante de um veículo de comunicação. Ele representa milhões de torcedores do Palmeiras. E estes torcedores querem saber o que pensa o Abel Ferreira. Ponto 2. O que é que quer o Abel Ferreira? Quer o maior salário sul-americano, 2,5 milhões de reais todos os meses, um dos maiores salários do mundo, porque o Abel só sai do Palmeiras para ganhar mais se for para dirigir 5 ou 6 clubes da Premier League, 5 ou 6, não mais, da Premier League, porque são 500 mil dólares todos os meses, 6 milhões de euros, 6 milhões de dólares todos os anos. Isso são pouquíssimos na Europa que ganham como treinador de futebol. 5 ou 6 na Premier League, 2 ou 3 no Campeonato Italiano, 2 ou 3 na La Liga, 2 ou 3 na Bundesliga. São estes times que poderiam pagar mais do que o Abel ganha no Palmeiras. Ele quer ganhar esse salário com a sua família bem adaptada, com as suas filhas estudando num colégio bilíngue fantástico, próximo da sua casa, com toda a estrutura que o Palmeiras tem, a estrutura de primeiro mundo a que o Palmeiras tem e dá a ele, com avião particular para não ter que pegar voo de carreira, e ele está querendo ainda colocar mais exigência para permanecer no time do Palmeiras. Quem é que o Abel pensa que é, Jorge? Elia, eu tenho certeza absoluta de que o Abel é o melhor técnico que passou pelo Brasil nos últimos 15 anos. Mas eu tenho muita dúvida em relação a que pessoa é o Abel. O quão bacana é esse cara, porque a forma como ele se coloca, como ele responde, como ele vai pro embate, por qualquer besteira. O Palmeiras emplacou ontem sua 3ª vitória esmagadora desde as eliminações de Copa Libertadores e Copa do Brasil. São 12 gols marcados em 3 jogos, 2 goleadas por 5-0 e uma 3ª vitória por 2-0 em Curitiba contra o Atlético, em que o Maílson foi o melhor goleiro da partida. Foi o melhor jogador da partida, o goleiro do Atlético pegou até pensamento. Ou seja, é um Palmeiras que se recuperou, é um Palmeiras que virou a página das eliminações e se mostrou, como você disse na abertura do programa, muito forte. O único perseguidor do título do Botafogo. O Abel cria crises onde não existe. Esse comportamento bélico, essa forma de sempre se indispor. A pergunta do jornalista foi: Veiga e Maurício podem jogar juntos? E a resposta: você quer sentar no meu lugar, vai estudar. Não é a primeira vez que ele fala isso. Juro que eu não consigo entender. Adoro o profissional Abel, mas a pessoa Abel cada vez mais me causa repulsa. Salve, o Abel acha que ele é maior do que é? Com certeza, Elia. Eu acho que é isso. Acho que todos nós não podemos questionar a capacidade do Abel como técnico, como líder, como questão mental. Mas o que a gente tem que trazer é o seguinte, não é nem resposta para o Abel. Não tem nada de novo quando o Abel chegou no futebol brasileiro. O Abel desembarca no futebol brasileiro, o calendário do futebol brasileiro já era esse. Ou seja, o Abel já sabia que esse era o cenário. E eu acho o seguinte, Elia, quero colocar aqui o seguinte também, crítico às declarações do Abel. Quanto que a imprensa, quanto que todos querem um calendário mais saudável, um calendário melhor, todo mundo quer isso. Agora, se tem alguém que poderia reclamar do calendário do futebol brasileiro, na minha opinião, sempre vou tratar aqui, Vojvoda. Vojvoda poderia sim reclamar do calendário brasileiro e da logística, porque quem mais jogou no futebol brasileiro em 2024 é o Fortaleza. E
viajar de Fortaleza para todo esse continente brasileiro não é fácil para o Fortaleza. O Palmeiras está centralizado aqui no estado de São Paulo. É até mais fácil a logística. Imagina para o Vojvoda. Alguma vez você viu o Vojvoda dando declaração? Não, porque quando assumiu, ele sabia que teria esse confronto, teria esse compromisso, teria essa logística. É mais fácil você ser o Palmeiras do que qualquer outra grande equipe do futebol brasileiro, inclusive o Flamengo, porque é mais fácil em termos de logística, mesmo o Flamengo tendo voo de carreira, né, quase único, nunca tem, porque ele também tem os voos particulares e privados, a exemplo do Palmeiras, o Rio de Janeiro, proporcionalmente a São Paulo, tem locomoção pior. Então, o Palmeiras é o maior privilegiado de estar dentro do futebol brasileiro, mesmo num território de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Estou cansado de ouvir o Abel reclamar. Na tela para você, a defesa do Palmeiras, por quê? Porque definitivamente é um time organizado, definitivamente é um time que tem muita qualidade, definitivamente é um time que volta melhor depois da data FIFA. 16 jogos no Paulistão, você tem aí 11 vitórias, 4 empates e uma derrota e olha, 28 gols feitos e apenas 11 sofridos. Aí você vem para o Brasileirão, e olha que interessante, 15 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. E só sofreu até aqui 19 gols. Lembrem-se, o Palmeiras já fez 26 partidas no Campeonato Brasileiro e só sofreu 19 gols. Libertadores, 8 jogos, 17 feitos e 9 sofridos, aí dá mais de um gol por partida, por isso a sua desclassificação. Na Copa do Brasil, 4 jogos, 3 gols feitos e 3 sofridos, foi a pior participação do Palmeiras. A partir do momento que o time se foca só no Campeonato Brasileiro, é impressionante a qualidade e por isso tem a melhor defesa do campeonato. Que mais dizer? Média de menos de um gol por jogo, né? Somando todas as competições. Cara, esse Palmeiras é muito forte. E é decepcionante que o Palmeiras tenha sido eliminado em oitavas de final de Libertadores e Copa do Brasil, mas é justo lembrar que as eliminações têm muito a ver com um sorteio pra lá de azarado, né? Pegar Botafogo e Flamengo, que são os principais concorrentes. Era natural que isso pudesse acontecer, embora o planejamento do Palmeiras fosse completamente diferente. Eu acho que o Palmeiras é o favorito ao título do Campeonato Brasileiro, exatamente por não ter outras competições. O Botafogo, vivo na Libertadores da América, para mim ligeiramente favorito contra o São Paulo, passando de fase, tem, por exemplo, um Flamengo. Então você pode imaginar 2 jogos atrapalhados no Campeonato Brasileiro por conta dessa fase e mais 2 se o Botafogo passar para a próxima fase e ter pela frente o Flamengo. Isso sem falar numa eventual final. Enfim, é por conta disso e por ter um retrospecto muito favorável, um histórico muito bacana de decisões e crescimento dos jogadores que eu vejo o Palmeiras com ligeiro favoritismo na comparação com o Botafogo, sem falar no confronto da antepenúltima rodada entre eles que acontece no Allianz Parque. Essa efetividade, Elia, me permite, essa efetividade da zaga do Palmeiras, ela é indiscutível. O Nicola trouxe o fator sorteio, mas, Nicola, a gente tem que colocar o seguinte também, que o Palmeiras do Abel pode jogar frente a frente com o Flamengo e com o Botafogo. Pode jogar frente a frente o Palmeiras do Abel. E os jogos de ida do Palmeiras foram jogos que estão na conta do Abel. Esses jogos estão na conta do Abel, porque ele foi defensivamente, querendo usar da efetividade da sua defesa. Foram jogos que o Palmeiras teve medo das duas equipes. E não pode o Palmeiras, como com tudo que você colocou aí, ele ter medo no futebol brasileiro de ninguém. Então eu acho que sim. Agora, eu estou com o Nicola também, falei aqui na semana passada. O Palmeiras fora da Copa do Brasil e da Libertadores, para mim, franco favorito ao tricampeonato brasileiro. Ainda que o Botafogo tenha 3 pontos de vantagem, ainda que o Botafogo, neste momento, seja treinado por um grande treinador, ao contrário do que aconteceu no ano passado. Então, nós vamos ter um compromisso interessante na escola portuguesa. Arthur Jorge de um lado, Abel Ferreira de outro. Então, já na tela aí, pessoal, a provável escalação do Palmeiras para essa partida contra o Vasco. Tem aí o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan. O Caio Paulista, ele foi expulso, né, na última partida. Aníbal Moreno, Richard Rios. E aí temos o Felipe Anderson, o Rafael Veiga, Maurício e o Flaco Lopes. Essa é a provável escalação. Maurício jogando junto com Rafael Veiga, porque o Estevão não deve ir para essa partida contra o Vasco. E aí o que pode acontecer também é o Felipe Anderson ser deslocado para a ponta direita
E aí o Maurício iria para o meio e entraria o Rony ou o Lázaro. O Lázaro que muitos torcedores do Palmeiras não gostam, né? Então jogaria o Rony, caso o Lázaro não jogue, né? Então ficaria Felipe Anderson, Maurício, Rony e Flaco Lopes. Poderia ser a escalação. Ou Felipe Anderson, Maurício no meio e o Rony. E aí o Rafael Veiga iria sobrar. É a dúvida aí, né? Quem vai jogar no lugar do Estevão? Abel Ferreira deve segurar até o início da partida, né? 1 hora antes, saindo aí a escalação. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.